Fala galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, passando para falar para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Os comentários de arbitragem também não vem nada. Nós temos a foto desse lance, que é o Mariano ali, com o Atuesta dentro da área e um pisão ali no pé do Atuesta. Pedro. Eu tô até agora preto, e às vezes a gente se trai, né? Porque a gente entra, o fã do esporte, muitos fazem ideia, alguns não, a gente entra exatamente no estouro do apito. Então, volta e mente é traído, surge uma imagem. Agora, eu acho muito improvável que surja uma imagem que justifique uma quase que unanimidade de quem falou, de quem estava no VAR. Parece que o Marcelo de Lema Henrique, sempre confuso, né? O sempre confuso Marcelo de Lema Henrique, ele nem cogita revisar, a coisa vai meio que saindo assim no automático, porque me parece muito claro, muito claro. Esse é o tipo de caso que a gente pode falar tranquilamente da foto, do frame, do corte, porque a gente viu o lance antes também. Não é que ele está sendo traído, a gente não está sendo traído. Assim, neste caso específico, é importante o frame, porque é o ponto de contato. O que a gente fala, quando que é para usar a imagem frisada, câmera lenta, para identificar o ponto de contato. Então, nesse caso, a imagem frisada é relevante. Para ser didático, né? Talvez para quem esteja com linha da área faz parte da área. Então, assim, é muito curioso o que se justifica de algo que nos parece que para mim isso vai para a famosa nova orientação, e eu digo sempre aqui, o antídoto a um VAR que você chama de intervencionista não é um VAR omisso. Se a ideia é, não interfere o menos possível, tá? E esse recado chega para aí você tem quatro mudanças ao longo de 28 rodadas até aqui. Se é pro VAR, você não sabe o que se é pro VAR, mas é que assim, trazer de volta o que acontecia. Eu sou contra o VAR intervencionista. Agora, o VAR intervencionista, ele age em lances duvidosos. Mas eu sou mais contra ainda, como diz o Calça, ao seletivo. Em lance duvidoso. O VAR seletivo me preocupa. Porque esse aí não restou. E a confusão gera isso. Esse aí não tem nenhum. Não teve VAR. Não teve VAR. Isso que é loucura. Pra mim, o erro aí. Não teve VAR. E tudo bem, você sempre pode falar do Marcelo Lima Henrique e tal, de fato, ele talvez tivesse que ter visto, mas pra mim aí a grande questão é o VAR. Eu apoio. O áudio. E aí tem uma coisa também. Mas ali já ele estava bem posicionado, ele poderia pelo menos consultar. Não, tudo bem. Pedir a imagem. Ele podia consultar, mas também aqui as consultas dos árbitros, elas se dão muito pela reclamação intensa de vários jogadores. Se tem só um jogador reclamando dentro da área, como foi o caso do Atuesta, porque não tinha ninguém perto dele, o cara às vezes deixa passar. A questão é o áudio, porque aqui a gente também tem um negócio. A gente não tem que olhar para os pontos que o time perdeu ou deixou de ganhar, porque se você for olhar para isso, a gente não vai melhorar a arbitragem nunca. Então, esse caso, não interessa que no fim das contas, na matemática do campeonato, esse caso não interferiu em nada. Não é por aí ainda. A gente precisa entender por que um cara que está na cabine do VAR, vendo as mesmas imagens que todo mundo viu. E esse foi um lance de unanimidade. Esse é um áudio que tem que ir a público. Exatamente. Esse áudio é obrigatório. A gente entendeu porque sabe o que é grave? Que a gente pode chegar amanhã, o áudio da Vala falando, não, foi fora da área. Tô vendo aqui, foi fora da área. E aí, como vocês falaram, pode ter uma imagem, que nem aconteceu na Itália outro dia, que teve um impedimento absurdo no jogo lá, a Juventus Salernitana. No dia seguinte, a gente ficou sabendo que não tinha imagem de fato. Eles não tinham a imagem que solucionava a questão, por isso foi cometido o erro. Porque o VAR não tem como falar que não tinha a imagem. Porque a gente viu a imagem. Né? E as duas imagens que a gente viu. E o VAR que parava tudo, mas quando ele parava tudo para todo mundo, tá bom, tá revisando tudo, que aí estraga o jogo, né? Reapitando o jogo. Também não é para todo mundo. Mas o problema é o VAR que, de acordo com a cara do freguês. Hoje eu chamo, hoje eu não chamo. Eu acho que é de acordo com a bagunça. Eu acho que é de acordo com a bagunça. Então, mas isso é um perigo. A cada 4 rodadas tem uma orientação nova. Mas você imagina agora. 4 rodadas tem uma reunião. Pedro, agora que está decidindo o rebaixamento, e o título ainda não, o VAR não toca na disputa. Mas esse é um tipo de jogo para mim que mexe no título. Mas mexe, pode mexer. Essa vitória contra o Galo fora. É que ele ganhou e ali seria um 2-0 talvez, e ganhou o jogo. Se fosse 1-0 Galo, é outra coisa. 0-0 você vai deixando manchas, você vai deixando marcas aí para várias outras discussões. Eu só queria saber qual é a orientação para o VAR. Porque a única coisa que fica clara é o VAR totalmente desorientado. Desorientado. Os caras online, eles não sabem o que vão fazer. E teve, depois da mudança na comissão de arbitragem, teve mudança muito clara.
Eu acho que tá muita coisa passando. Você tem pelo menos, Léo, de cabeça aqui sem puxar muito... Tem mais um lance aqui com vocês. Você tem 28 rodadas até hoje. Você tem pelo menos 4 momentos aí. Primeiro é a troca às vésperas, na sexta-feira, antes de começar o Brasileiro, você troca. Depois, com pouquíssimo tempo de Brasileiro, você tem uma reformulação de anúncios de novos nomes. Depois você tem uma distribuição de circular de orientação. Depois você tem intertempo. Você tem pelo menos 4 momentos aí que você está bagunçando a cabeça do árbitro. Exato. Você está bagunçando a cabeça do árbitro em 28 rodadas, uma vez a cada 7. Você está mudando tudo. E a gente está sempre sentando aqui o tal do seletivo. Eu não acho que é para clube A ou para clube B. É o jogo, é o cara que está ali. O cara que está ali hoje em segundo, ele poderia estar em segundo. Ninguém aqui acha, mas isso começa a circular. O torcedor, em geral, já acha que o time dele é sempre contra tudo e contra todos. Para várias rodadas. Então você vai convenhamos, a gente, porque assim, eu também não acho que seja, mas assim, a gente vive numa sociedade, num país em que, infelizmente, a desonestidade permeia todos os setores da sociedade. Todos. Logo vem a desconfiança. Então, assim, é quase uma virtude. Exatamente, todos. Isso é bem regular, quer dizer, qualquer setor da sociedade você tem corrupção, você tem desonestidade, você tem, né? E você não tem punições à altura desses erros ou dessa desonestidade. Aí é normal que as pessoas comecem a criar teorias e achar que tudo que acontece de errado na arbitragem brasileira é fruto de desonestidade. Por isso você precisa ser muito claro, depois de um lance que não tem o que discutir, que não cabe nenhuma outra interpretação, a não ser a interpretação que todo mundo, nesse caso acho que todo mundo, não só nessa mesa, mas rede social, não vi ninguém discutindo, enfim, talvez na própria transmissão tenha tido, mas o fato é que assim, não vi ninguém discutindo o erro, e aí você precisa explicar por que aconteceu isso, o que foi, o que houve, até para tentar diminuir essa desconfiança sobre as intenções. E a gente constatar que foi apenas mais um dentre tantos erros. Porque tem 2 possibilidades. Uma, ele viu o contato e não considerou que o contato foi pênalti. Tá? Esse é uma. O que vai, insisto, do VAR. O perigo é o VAR depois ainda falar o contato foi fora. Marcelo, segue o jogo. É demais. Acho que as duas coisas são... O VAR não pode ter esse... Segue o jogo que não tem contato com a coisa e segue o jogo que foi fora. O frame desmente as duas coisas, né? O VAR não tem como errar. Perfeito, mas assim, eu só tô curioso. Então, Vamos para mais um lance. E agora explicando, esse outro lance que nós... A causa pública é minha missão. Sou formado em Direito, Filosofia... Vou mostrar, e já estávamos todos aqui na bancada, né, preparados para começar o linha de passe, quando aconteceu o gol do Breno Lopes. Sim. Lançamento, e vamos lá, o gol do Breno Lopes, mas aí o que? Foi falta do Navarro no Mariano? Deu falta do Navarro. A gente até ficou na dúvida aqui. A leitura labial do Marcelo Nunes Henrique foi falta, como se ele estivesse recebendo essa informação. O Mariano escorrega, né? A reclamação dos jogadores do Palmeiras dá pra ver na leitura labial falando, ele escorrega. E acho que é o que acontece mesmo. Aí pode ser aquele ponto de o árbitro viu no campo, mas teve um contato, aí se ele julgou que o contato foi faltoso, não sinto firmeza para intervir. Mas não acho que foi falta. Agora o Marcelo Henrique precisa correr, hein? Dá uma olhada. Onde ele tá, isso? Dá uma olhada, ó. Parou. Agora que ele vai sair. Finalzinho de jogo, professor. Intermediário. Sim, finalzinho de jogo. A parte do tempo ele não tá no quadro da câmera. Se ele é o árbitro mais velho do quadro, não importa. Se ele tá apitando, ele tem que ter condição de acompanhar o jogo. E Galo ainda. Né? Só um Palmeiras e Galo. Deram um dos jogos mais importantes do campeonato para ele. Ele parou, ele já tinha que estar se aproximando da jogada. Ele não pode parar, acreditar que não vai acontecer nada. Então a distância dele é gigantesca. É o final do jogo. Então, se ele não suporta, o jogo não é para ele, é para outro. Mas precisa de um mínimo. Não é só experiência, é também uma questão física, de se aproximar para ver o lance de perto. Olha lá, ele não viu. É muito e é outro longe. lance que na discussão que vocês levantaram aqui, foi o Pedro que falou, pode comprometer o campeonato, pode. Ainda tinha jogo pela frente, ficou no 1-0 e o Galo esteve perto ainda de empatar. O Marcelo Henrique, assim, do quadro, é um dos caras que mais usa a experiência, assim, aquela malandragem do árbitro, que se você adquire em qualquer profissão que você vai tendo a manha e tal, então isso às vezes te leva para uma certeza e para uma segurança que te trai.
Essa aqui traiu. Porque foi um negócio ridículo, assim. O Mariano caiu, tropeçou, quase que ele faz a falta, porque ele tá caindo. Acontece o contato porque ele tá caindo. Ele tá caindo. É prejudicial, porque a gente tá falando do Marcelo, que todo mundo conhece. Você tem nas 7 primeiras colocações: Palmeiras, Fluminense, Inter, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Ele hoje apita pelo quadro do Ceará. Ele tá sempre presente num jogo grande da rodada. E aí não dá calça, né? Pra esse finalzinho de jogo, tô dosando, tô marcando no olho, tô marcando com o olho, sabe? Tô confiando. Jacaré não dá. Pessoal, o Palmeiras tinha que. Palmeiras não deveria ficar calado em relação a isso, porque é um jogo que o Palmeiras venceu. Então é a hora de mostrar, porque são erros difíceis de classificar, né? Então, são gigantes. Então o Palmeiras reclama. É o seguinte, eu não sei o que acontece na comissão de arbitragem CBF. Sinceramente não sei. Onde é que está a mudança? Porque sempre muda o nome do chefe, mas não muda o conteúdo dos subordinados do chefe. E agora a coisa, eles estão perdidos. VAR perdidaço, tanto que é um dos piores, o pior do mundo, né? Você tem aqui... Quantos VAR brasileiros tem na Copa do Mundo? Quantos do Brasil tem na Copa? Nenhum. Em inglês. Calçado, você tem razão, eu concordo com você. Acho até que a direção do Palmeiras vai encaminhar um e-mail. Mas tem que fazer, porque enfim, não tem jeito, cara. É um erro. O efeito prático disso é que é complicado. Apenas para alertar, porque é o seguinte, esse aqui é o erro que passa com a vitória.